Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog, hoje para lidarmos com um tema polêmico. Como vocês sabem, nesse vlog eu exponho as minhas opiniões, é um vlog para eu falar a respeito das minhas opiniões, impressões a respeito de determinados carros, dos carros que eu tenho, enfim. E também para escutar o que vocês falam, tanto que eu comento todos os comentários que eu consigo ler e depois a gente faz os vídeos conversando mais diretamente com vocês. Uma polêmica surgiu agora em torno do vídeo do Fiat Tipo por nós não termos, né? Eu acho que é uma polêmica que ela vale a pena ser discutida e vale a pena ser levantada à tona. Porque é um carro bastante interessante, é um segmento que ele está quase sendo extinto, né? Nós não temos mais quase hatchbacks médios no mercado, né? Fabricados aqui ou importados que sejam, mas de marcas mais populares, comuns. E também um pouco de ingratidão por parte da Fiat. Como assim ingratidão por parte da Fiat? Pouca gente sabe que a Fiat do Brasil, de 2002 até 2012, ela enviou bastante lucro, obviamente, né? É uma subsidiária da Fiat na Itália, mas foi ela quem sustentou a Fiat da Itália, porque a Fiat na Itália vivia no prejuízo, até a época que a Fiat fez a conjunção com a Chrysler, né, e virou o bloco FCA. Então nós mandamos muito lucro para a Fiat, né, sustentamos os carros para os italianos e europeus, e a gente só ficava com as porcarias, nada de trazer inovação, nada de trazer nada revolucionário para o nosso mercado. Será que nós somos menos do que um europeu? Visto que nós pagamos mais caro pelo veículo aqui no Brasil do que lá, e temos menos opções disponíveis e opções com muito menor qualidade do que no mercado de lá, bem como no mercado americano, né? Se quisermos discutir. E outro fato também chama a atenção que nós, muito além de mandarmos os lucros, nós somos o centro de testes mundial da Fiat, se assim podemos dizer, de suspensões. Pode parecer algo curioso, mas aqui em Betim, né, em Minas Gerais, a Fiat traz diversos modelos que ainda estão antes da produção, ainda são protótipos, né, para fazer testes de suspensão. Tanto que muitas revistas chegaram a fotografar o Maserati Levante, que é um SUV, né, da Maserati. O Alfa Romeo 4C, por que não trazer a Alfa Romeo para o Brasil? Uma marca premium, uma marca sofisticada. Nunca trouxeram mais a Alfa Romeo, desde do início dos anos 2000, né? Também com pós-vendas bem bosta, né? Que eles não quiseram treinar e ensinar a mexer naqueles motores e falta de peças. Mas enfim, o Alfa Romeo 4C, por exemplo, o Chrysler 300 da atual geração chegou a ser testado com motor V8. Chegaram a prometer a volta do Challenger aqui no Brasil, que seria algo que competiria com o Camaro e com o Mustang, que seria um carro bastante interessante, como um carro icônico, né? Um carro que mostra o máximo que a marca pode dar. E não apenas num carro americanizado desses, poderia ser um Fiat 124, que é uma derivação do Mazda Miata, né? Um conversível de 2 lugares, uma coisa extremamente europeia, com tração traseira, compacto, elegante. Mas não, nós só ficamos com aquelas coisas para trás. O único desenvolvimento um pouco mais interessante que a Fiat conseguiu obter aqui no Brasil foi a respeito da Toro e do Renegade e do Compass. O Compass conseguiu uma elevação a nível mundial, né? Porque o Compass era um carro muito malquisto mundialmente dizendo dentro da linha Jeep. Hoje não é. A Fiat conseguiu fazer isso e aqui no Brasil até que ele tem feito um determinado sucesso. Mas perdemos um hatchback médio, nós nunca tivemos, né? O Bravo ele foi muito mal aproveitado durante toda a sua vida aqui no Brasil. O Palio de segunda geração, o carro não conseguiu nem ter um facelift. Ele viveu de 2012 a 2018 sem mudar nada, do início ao fim. Um carro super mal aproveitado que poderia ter feito algum sucesso e nunca conseguiu fazer sucesso por conta disso. Então, aqui eu estou falando de Fiat, mas nós podemos falar de Renault, por exemplo, também, que acha que nós somos menos do que os europeus.
e, sem querer, mostrando uma de suas planilhas, né, um daqueles grandes fechamentos que acontecem com o Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, ele é o presidente mundial de operações da Renault-Nissan, né, e quase Mitsubishi, mas Renault-Nissan principalmente. Ele mostrou que viria de linha nova para o Brasil, para o mercado da América Latina, e mostrou que viria de novo para a Europa. Num desses balanços, ele mostrou que chegaria o novo Renault Kadjar aqui para o Brasil. O que seria interessante é que ele é um SUV médio. Mas ele não seguiria a plataforma do modelo europeu, que é uma plataforma muito mais avançada que o brasileiro. O brasileiro seria novamente adaptado à plataforma do Duster, do Dacia Duster, como já acontece com o Renault Captur. Né? Não que seja uma plataforma horrorosa de se mexer e tal. Não é essa a questão. A questão é o refino de direção, o refino de qualidade. Por que nós merecemos menos? Por que tudo para cá tem que ser pior? Por que nós não podemos ter um Megane como lá no exterior? Um Megane Gran Coupé. A própria Renault tirou o Fluence de linha, que é no sedã médio elegante, e que também muito parte culpa da Renault, né? De aumentar o preço em excesso do Fluence e o carro não vender praticamente nada no final de sua linha, e também não ter tido uma expressão dentro do mercado, chamar a atenção de alguma forma, comerciais. Então isso complica muito, né? E sempre sendo subjugado, sempre colocando carros de qualidade inferior ao restante do mundo. Isso é chato, né? Aí muita gente vai falar, não, nós não temos determinados carros por conta dos impostos. Sim, mas também por conta dos lucros, muito por conta dos lucros. Porque se um determinado modelo produzido aqui no Brasil, ele pode custar metade lá no México, isso não explica, porque o imposto sindical, o imposto que é pago em cima dos trabalhadores que produzem um carro que vai para o México e sai aqui do Brasil, é o mesmo que é feito para o Brasil. Isso não muda. Né? Então não há desculpa, e sim um excesso de lucro em cima do povo, em cima do povo brasileiro. E também existe muito a questão do lobby. O que é um lobby? Nós já temos visto nessas delações, né, que agora estão na moda, nas delações premiadas, por exemplo, desse tal do Joesley Batista, da JBS, diversas delações falando a respeito dos lobbies que haviam entre esses grandes empresários e o governo em prol de ajudar essas empresas. Vocês acham que isso não existe no ramo automobilístico? Até mesmo saiu uma farpinha aí para o ramo automobilístico no grupo Caoa, tá? É só vocês pesquisarem um pouquinho mais. Mas vocês não acreditam em outras marcas que isso tenha acontecido? De benefícios, de formas com as quais eles não precisassem evoluir determinadas questões dos carros? É claro que isso acontece. Por isso que nós não temos, por exemplo, um controle de tração que na Argentina já é obrigatório esse ano, né? A nossa vida vale menos, a nossa vida vale pouco, né? Vale muito pouco, e isso é um problema. Isso é um problema sério, isso é muito triste, né? E também há questões que a gente tem que colocar dentro de si, se questionar, se perguntar por quê. Por exemplo, nós temos o Renault Kwid. O Renault Kwid eu achava que fosse ser um carro que impactaria o mercado. Não aconteceu. Erro da Renault também por conta dos diversos recalls que queimaram o nome do carro. Ponto final. Mas o que explica, ou o que consegue dar explicação de um Renault Kwid conseguir 3 estrelas no Latin NCAP, ter um motor moderno, né, o SC não é um motor velho, é um motor moderno, ter a possibilidade de ter 4 airbags e custar R$ 29.900, e outros carros com plataformas que são já bastante antigas, que já estão com o projeto pago há muito tempo, custam muito mais caro do que o Kwid. Não há explicação para isso, né? Não é algo que eles saibam explicar. E também a quantidade de aumentos de preços que são ilógicos para plataformas que já estão pagas. O Mobi é um carro que já está pago há muitos anos. Plataforma do Uno que também já estava pago há muitos anos. Ele agora que teve algum gasto maior em cima dele por conta da mudança de motores.
Mas a mudança de motores não foi apenas na linha Uno, então ela foi dispersada dentro da linha, né? Entre o Mobi, o Uno e o Argo. E também existe aquela outra questão que nós temos que bater na nossa cabeça, que é: por que retirar carros que eles podem até dar uma mexidinha no mercado, como por exemplo aconteceu com o Uno 1.3? Muita gente ia falar: nossa, o preço do carro estava excessivo, acima, por exemplo, do Argo 1.3. Ok, mas quando você chegava na concessionária ele custava menos. Então, criava aquela disputa, e na hora que cria disputa, cria o desconto. Na hora que cria o desconto, facilita para a pessoa poder comprar e optar pelo que acha melhor. Então, quando nós não temos mais essa opção, somos obrigados a seguir sempre no mesmo padrãozinho, igualzinho, fica pior. A gente deixa de ter opção, a gente deixa de poder escolher, como já acontece no caso das cores, né? Porque em termos de cores, praticamente a gente nunca consegue escolher uma cor decente, né? Você só pode comprar carro branco, preto ou prata. Se você chegar numa concessionária e quiser um carro azul, dificilmente você vai sair. Verde, pior ainda. Marrom, menos ainda. Vermelho, ainda vai lá que vermelho você ainda consegue encontrar. Então é complicado, é um lobby muito grande. Aí muita gente acredita nesses planos governamentais, como aconteceu com o Inovar Alto. O Inovar Alto eu acreditava que ia dar certo na parte das fábricas, né? Eu pensei, puxa, quando as fábricas vierem para o Brasil, nós vamos ter carros de determinado nível a preços mais baixos. O que aconteceu? As fábricas chegaram e os preços aumentaram, não abaixaram. É o pior. E pior ainda será agora com o Rota 2030, que eles retiraram o imposto extra, que era a desculpa das montadoras para aumentarem os preços dos seus carros, e eles não abaixaram um centavo, mesmo com a retirada desse imposto em cima, né? Nós continuamos pagando mais caro, e sempre com alguma desculpa esfarrapada, que é para compensar algum lucro que eles não tiveram. É complicado, né? Viver no Brasil é complicado. A quantidade de lobbies que existem, né, para atrapalhar a nossa vida complicam muito tudo, né? Fora essa questão também da vistoria, que eu acho que é uma questão interessante se vivêssemos num país como um Canadá, vivêssemos numa Noruega, onde não existe corrupção, ou a corrupção é algo muito pequeno, né? Mas num país como o Brasil, vocês acreditam realmente que uma vistoria anual, ou bianual, como eles pretendem fazer nos carros, vai dar algum efeito? Eles só vão retirar os carros de quem não pagar a porcaria da propina para passar, que nós sabemos que é isso que vai acontecer, porque no Brasil criam-se dificuldades para se criar facilidades. Então é difícil, é uma situação muito complicada. Eu não acredito em nenhum governante, né, em nenhum político mágico, miraculoso, mitoso, nada dessas coisas, porque isso não existe. Tudo tem que se subjugar ao Deus Supremo, que são as empresas, né? Elas é que mandam no nosso país, e não nós que mandamos nelas, né? Infelizmente. E com isso deixamos de ter opções de carros, ou os carros interessantes. Eu fico muito triste com a Fiat com isso, porque você imagina, deixamos de ter um Alfa Romeo 4C, ou por exemplo, em prol do grande lucro, do lucro pesado, a Renault deixar de, por exemplo, vender um Clio 4, vender um Megane, né? Carros que são interessantes. E na Fiat tem carros até anteriores ao próprio tipo, que ficaram como uma promessa muito grande e nunca chegaram aqui no Brasil, que é o caso do Fiat Viaggio, né? Viaggio, né? Que seria a escrita dele, que era um sedã médio, que na América se chama Dodge Dart, que viria para ocupar essa faixa, mas a Fiat ficou prometendo, e nunca lançou o carro. A Renault fez a mesma coisa, trouxe o Megane RS aqui no Brasil em 2014, prometeu que ia vender o carro, estamos em 2018 e até hoje nada. Clio 4, a Renault prometeu também, nunca. Então é complicado. É muito complicada essa questão, né? Por que nós não valemos menos que os outros, né? E se não existisse tanto lobby, eu acho que a única forma de realmente modificar esse mercado de uma forma intensa seria abrindo as importações dos carros usados com menos de 30 anos, né? Que hoje só é possível você comprar um carro usado acima de 30 anos, que é para coleção. Então eu acredito que se abrisse
ainda mais com os preços competitivos que existem no mercado externo, nós conseguiríamos fazer essas montadoras se mexerem e venderem produtos de maior qualidade por um preço menor e não achar que nós somos bitolados, né? Que temos que seguir padrõezinhos iguaizinhos, idênticozinhos, né? Como ela o faz conosco, né? Olha aí, por exemplo, grandes marcas só vendendo praticamente só SUV, ou então só vendendo um carro determinado, não querendo variar, né? Trazer coisas diferentes para o nosso mercado. É complicado, né? E mais uma vez, se questionem por que a nossa vida vale menos que a de um europeu e a de um americano, né? Principalmente em questão dos itens de segurança. Nós temos que nos questionar a respeito disso. E também na questão técnica, né? Quando pensamos que as montadoras dificultam também o acesso ao acervo técnico quando do lançamento de um novo motor, o que elas próprias vão criando um prejuízo dentro de si, porque muito carro vai fazer manutenção em oficina externa, né, em oficina terceirizada, e não na oficina da concessionária, da montadora, né? Então ela acaba criando um prejuízo interno muito grande em cima disso, e com isso também vai preconizando mecânicas jurássicas, né? Não vou falar aqui nomes de certas mecânicas aqui, porque senão vou ser xingado pelos fanboys dessa marca, mas vocês já sabem de que carro eu estou falando, né? Ou de que carros eu estou falando com essas mecânicas. Mas também a culpa é da montadora, por não oferecer material técnico, né? Ela não oferece material técnico, aí às vezes traz um motor mais moderno, aí os donos não sabem manter o carro como deveria ser mantido, aí o motor começa a ser mal falado porque ele não foi bem mantido. É complicado, né? É complicado. É isso então, pessoal. Esse foi um desabafo a respeito dos últimos vídeos, né? Porque principalmente peguei muito em cima da Fiat e aqui falo um pouquinho dos porquês dessas coisas tão estranhas nesse país, né? De não termos uma diversidade tão grande quanto deveríamos ter no nosso mundo automobilístico. E fico na torcida do impossível que seria a abertura da compra de carros usados com menos de 30 anos para mexer com o nosso mercado. Mas o lobby das montadoras é muito forte, então é algo que eu não acredito acontecer, até porque elas conseguiram bloquear isso. Para quem não sabe, quando o Collor reabriu as importações em 1990, você podia importar um carro com 2 anos de uso do exterior. Você podia. Foi a partir de 1995, a partir do governo Fernando Henrique, que houve o bloqueio também o aumento na alíquota de importação, tá? Tanto que atrapalhou muitas montadoras propriamente ditas também. Além de atrapalhar quem queria trazer um carro específico para o Brasil, usado, atrapalhou também as montadoras com seus carros, né? Como aconteceu com o Golf, com o Astra belga principalmente, Calibra, para quem não se recorda, porque houve um aumento de alíquota de IPI muito grande, acho que em torno de 34% na época. Mas enfim, isso é história. É isso então, pessoal. Valeu.